Olá, seja bem-vindo no meu canal. Hoje eu vou ensinar alguns modelinhos fáceis de adesivo. Eu vou usar essa misturinha que é tinta PVA na cor preta com corante líquido Indeflex, mas você pode usar o xadrez, né? Eu tô usando essa marca porque foi o mais barato e é a única que eu achei na cor preta. Tô usando o pincel filete que eu adaptei. Aqui já tem vídeo ensinando como adaptar pincel. Eu vou fazer como se fosse mensagem. Aí você faz o símbolozinho, né, na cor preta. Era pra me fazer um pra cada lado, mas depois eu decidi fazer dois pro mesmo lado. Sabe quando a pessoa fica insistindo, insistindo em mandar mensagem, você não responde e só tem a mensagem que as pessoas enviou? Tipo nesse sentido. E aí, pra fazer o coraçãozinho, eu vou usar o pincel filete, né? Eu vou usar esse pincel pra fazer todos os modelinhos. E vou usar a tinta PVA na cor vermelho fogo. Vou fazer um coraçãozinho, ao demais. E no próximo modelinho vai ser a rosquinha. Eu vou usar essa tinta, que é um marrom escuro misturado com branco. Eu misturei e coloquei um pouquinho de água para chegar nesse tom. E aí, eu vou fazer o formato da rosquinha. Primeiro, você faz o desenho com o pincel e depois que você terminar o desenho, você vai preenchendo. Aí, para preencher, eu fui arrastando a tinta, porque geralmente eu preencho fazendo movimentos circulares. Aí, depois, eu peguei aquela misturinha, né, que eu sempre uso para fazer contorno, para poder contornar o formato da rosquinha, para poder se destacar, né? Só que ela não ficou bem como eu queria, porque era para mim ter feito ela um pouquinho mais redonda. E aí, eu fiz o desenho como se fosse uma cobertura, eu fiz na cor preta, que é tipo um esboço, né? Aí, eu fiz na cor preta para poder facilitar, para me ver onde eu jogaria a cobertura. E também fiz o contorno da rosquinha para poder dar um destaque. Para fazer a cobertura, eu vou usar essa tinta para tecido, que é rosa inglesa. A textura dela é ótima, é como se fosse uma espécie de glacê. E também o tom dela é um tom bem bonitinho, aqueles tom mesmo, né, que a gente costuma ver na rosquinha, tipo como se fosse uma geleia, algo assim. Aí eu também vou preenchendo esse espaço arrastando, porque eu quero que fique como se fosse uma cobertura, assim, sabe, bem lisinha, bem esticadinha, como se alguém tivesse passado uma espátula para ajustar. E aí, eu coloco essa tinta em toda a parte que vai ser a cobertura. Quando preencher, não pode ter pressa para poder não sair dessa marcação, né? Desse contorno preto que foi feito. E para fazer os confetezinhos, eu usei a tinta para tecido laranja. Também usei a tinta PVA na cor verde. Não ficou como eu queria. Agora, o próximo modelinho, eu vou fazer um vasinho na cor roxa. O lilás, né, que é uma misturinha que eu fiz, eu misturei magenta com branco e deu esse tom. E coloquei um pouquinho de água. E aí, eu vou usar aquela misturinha que eu sempre uso pra fazer o contorno, né, que eu vou fazer o contorno do vasinho. E também vou usar pra poder fazer o cacto, né, porque esse preto, ele delimita, né, o desenho, até onde vai o desenho. E também serve pra gente fazer esboço. E aí, eu vou fazer o cacto também usando esse preto. Depois eu vou fazer como se fosse o coração, não ficou bem o coração. E depois eu vou fazendo os detalhes do cacto. E para dar um destaque eu vou usar esse violeta cobalto para poder dar um destaque nesse tom, né? Porque eu tinha usado um tomzinho mais claro, né? Para preencher eu vou usar esse verde que eu criei. Eu misturei verde folha com amarelo, se eu não me engano, e branco. Aí deu esse tom de verde, que é um verde clarinho bem bonitinho, né? Eu usei para fazer a maioria das coisas. Eu amei esse tom de verde. Aí eu só vou preenchendo o espaço com cuidado para não borrar, porque eu tinha feito o esboço na cor preta, né? Para fazer esse desenho do meio, eu vou usar o vermelho fogo. Para o próximo modelinho, eu vou usar a misturinha de sempre, que ela é ótima, é perfeita para tudo. Eu vou fazer 3 linhas, mas as linhas têm que ser de tamanho diferente. Esse modelinho eu fiz para poder usar no Natal, né? Mas ele também pode para você usar em qualquer outro dia. Vou usar a base, você pode usar goma laca, e eu coloco uma bolinha pequenininha, que eu acho que é de tamanho 1, né? Vermelha, e no meio eu vou colocar uma branca, você pode colocar pérola também. E vou colocar mais um pouquinho de base em cima dessas pedarias para poder colocar o caviar. Coloquei o caviar na cor rosa. Para pegar as pedarias eu uso esse lápis de cera, ele facilita muito o processo.